Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança. E como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E eu vou ficar com esta última mensagem. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos e irmãs, eu achei muito interessante esta mensagem de hoje, muito bonita a mensagem de hoje. Aqui fala sobre uma tempestade, que estava um vento muito forte e ali os discípulos estavam ali para perecer. Mas Jesus foi até eles para salvar eles, andando, caminhando por cima das águas. Mas quando os discípulos viram Jesus, se assustaram, falaram: é um fantasma. Aí ele falou assim: tem bom ânimo, sou eu. Olha que ele falou: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus falou isso para eles. Então veio a parte mais interessante. Olha só que ele respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos e irmãs, muitas vezes Deus tem algo para realizar na minha vida e na tua vida. Deus tem um projeto. Deus tem sonhos para realizar. Isso que Deus falou no meu coração. Tem sonhos para realizar. Quem sabe um dia você foi numa igreja e alguém profetizou sobre a tua vida e falou assim: você vai ser um profeta, você vai ser uma missionária, você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas quem sabe você não conseguiu ainda colocar a mão no arado. Você não conseguiu ainda desenvolver o ministério ao qual o Senhor te chamou para fazer aqui na terra. Quem sabe ainda existe um bloqueio. Mas aqui o Senhor nos ensina como devemos romper, como eu e você temos que romper. Porque aqui, o apóstolo Pedro disse assim, respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu, e ele disse: vem. Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando Jesus deu a ordem, então vem. Senhor, eu posso ir andar contigo por cima das águas? Ele falou: então vem. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus está me dando uma ordem para mim e para você. Vem, rompe, sai do barco. Ele saiu do barco. Para nós rompermos, nós temos que sair do barco e colocar as mãos e colocar os nossos pés, as mãos no arado. Nós temos que sair desse barco. Pedro, ele não ia andar sobre as águas se ele não tivesse saído do barco, se ele não tivesse acreditado que ele podia andar sobre as águas. Ele confiou em Jesus, ele acreditou e ele recebeu o chamado e ele foi. O sobrenatural só vai acontecer na minha vida e na tua vida quando nós rompermos, quando nós tivermos coragem
de sair do barco e de começar a andar sobre as águas. Se você sair do barco, você entra no sobrenatural. Quando nós saímos do barco, nós andamos no sobrenatural de Deus. Muitas vezes você quer ficar acomodado ali no barco. O barco significa o quê, pastor? Esse barco significa o quê? O bloqueio espiritual. Quem sabe você tem um chamado. Quem sabe você tem até um desejo que arde dentro do teu coração. Eu gostaria tanto de ser como aquela pessoa. Quem sabe você tem uma pessoa no teu coração que você admira essa pessoa. Não que você tenha inveja, não estou falando de inveja, mas eu estou falando que você admira aquela pessoa. Você olha aquela pessoa e você diz, gostaria de ser igual àquela pessoa. Queria ser igualzinha a ela. Mas só que você só fica com aquele desejo no teu coração, você não rompe, você não faz nada para que o sobrenatural aconteça na tua vida. E você fica ali só desejando. Não, se Deus te deu um chamado, se você tem um chamado de Deus e você quer, quem sabe você almeja o lugar daquela pessoa, a cadeira daquela pessoa, você não precisa fazer nada, você não precisa ir lá fazer alguma coisa para puxar aquela pessoa pelo lado errado, pelo lado mal, para sentar na cadeira daquela pessoa. Não, você pode se dizer, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero ser um instrumento, uma mulher de Deus, assim como fulana, cicrano é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero ser como eles. Ori cantarabachuri. Eu quero que o Senhor me use como o Senhor usa eles. Eu quero que o Senhor me use como o Senhor usa ela. E daí você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a ler a palavra, você começa a se entregar ao sobrenatural e você dá um passo. Você sai do barco, você começa a caminhar sobre as águas e você vai caminhar, você só vai caminhar no sobrenatural, só vai caminhar no sobrenatural quando você resolver sair do barco. Pastora, isso que a senhora falou é verdade, porque eu tenho um bloqueio mesmo espiritual. Eu tenho até medo de pegar no microfone, olhar para as pessoas, falar no microfone. Eu tenho até medo de microfone. Tem gente que tem até medo de microfone, irmãos. O microfone não morde ninguém. O microfone é só para aumentar a voz ali. Não precisa ficar com medo do microfone. Tem pessoas que têm medo de pegar no microfone, falar em público. Tem gente que tem pânico de público. Então, irmãos, tudo isso, sabe como é que você consegue romper? Quando você confia em Jesus. Quando você confia em Jesus, você rompe todos esse bloqueio espiritual que está sobre você. Fala, pastora, eu tenho vontade de dar uma palavra introdutória. Eu nunca dei uma palavra introdutória, mas eu quero subir lá, eu quero dar uma palavra introdutória. Está rompendo. Você estuda em casa, vai lá, pega o microfone e fala. Se você não conseguir, assim, falar muitas coisas, fala pouquinho, para você não ficar nervoso, mas abre a palavra, lê a palavra, fala alguma coisa que vem no teu coração, faz uma oração e pronto, já sai dali. Ali você rompeu o medo. Quando você começar a dar uma palavra introdutória, logo você vai começar a sentir desejo de estar ministrando a palavra de Deus. Todo mundo tem que romper, irmão, todo mundo tem que aprender a romper. Agora, se você não rompe, se você não tira esse medo do teu coração, você vai ficar bloqueado a vida inteira. Esses dias atrás até veio pessoas para pedir oração e quando eu fui orar, eu vi mesmo que a pessoa tinha bloqueio espiritual. E eu pedi para a pessoa, olha, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que se desenrolar, fazer a obra de Deus. Tem várias pessoas que eu tenho orado e Deus tem mostrado que não é só através da minha vida que Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia, não estou falando isso para me exaltar, mas Deus me usa em profecia, revelação, mas eu vi que não era só eu que falei. Outros vasos, outros profetas também falaram para essa pessoa, mas a pessoa não consegue romper, a pessoa não consegue colocar a mão no arado, a pessoa não consegue fazer a vontade de Deus. Por quê? Por causa de medo. Irmãos, nós não podemos ter medo. O que o Senhor falou aqui para os discípulos? Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, tede bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Se Deus falou que é Ele, sou eu que estou te chamando, vem. Ele falou para Pedro, vem. Senhor, posso andar sobre as águas igual o Senhor está andando? Posso entrar no sobrenatural como o Senhor está entrando? Ele falou, vem então. Se você tem fé, quer andar no sobrenatural como eu ando, então vem.
Jesus está falando, vem para o sobrenatural. Saia do natural e entra no sobrenatural. Irmãos, tem muitas pessoas que quando a gente fala, como eu já estou acostumada assim, a ter visões, e eu vejo o sobrenatural, quando eu falo das visões, dos sonhos, das coisas que Deus me fala, a maneira como Deus me fala, muitas pessoas acham assim que é loucura, outras pessoas acham que não é verdade, que eu estou mentindo. Sabe por que eles pensam isso? Porque eles são carnais. Eles não entram no sobrenatural, eles não conhecem o sobrenatural. Então, para a pessoa assim é mentira. Para a pessoa assim, não, isso é coisa da tua cabeça, você que inventa isso. Não, não é, não invento nada, não falo nada. Eu falo a verdade. Mas sabe o que é? Eu entro no sobrenatural. Eu caminho sobre as águas. Eu consigo ver. Jesus falou, vem para mim e eu fui. Eu rompi, eu entrei no sobrenatural. Se eu rompi e eu entrei, você também pode entrar. Deus pode te dar dons espirituais, Deus pode te dar sonhos, Deus pode te dar visões e você pode andar sobre as águas. Mas você tem que romper esse medo. Tira o medo do teu coração e Deus vai ter com você, Deus vai falar contigo e Deus vai realizar a grande obra. Quem sabe Deus tem uma grande obra na tua vida e quem sabe você está anos e anos ainda não rompeu, não conseguiu sair do lugar. Deus está me mostrando que tem gente aqui que não conseguiu sair do lugar de medo. Não tenha medo, rompa. Diga assim para o teu pastor, para a tua pastora, se você é de outra igreja, não é da Arca da Aliança, diga assim, eu quero romper, pode me dar um cargo aí que eu vou desenvolver esse trabalho, não vou ter medo, eu vou fazer e pronto. Vai lá, coloca a mão e faz, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você rompa o medo e que você rompa para você desenvolver o teu ministério aqui na terra. Você gostou dessa palavra? Quem sabe essa palavra, puxa, pastor, essa palavra falou forte no meu coração. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, ative ali o sininho e compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é verdade, Pai. Muitas vezes o Senhor tem um chamado para nós. Quem sabe o Senhor tem um chamado grande. E quem sabe, Pai, até hoje, Senhor, o Senhor quer que eu rompa mais, que eu faça mais coisas. E eu fiquei aqui estacionada até, a gente acha que até onde o Senhor trabalhou na nossa vida tá bom e chega. Tem gente acomodada. Você está me mostrando gente acomodada. Tira o comodismo, Senhor, dessas pessoas. Tira o comodismo de mim também, Senhor. Que a gente possa romper mais. O Senhor tem mais, Pai. Deus está falando que tem mais para a minha vida. Tem mais para a tua vida. Não se conforme com a tua vida espiritual. Deus tem mais para mim e para você. Rompa no espiritual. Assim diz o Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida hoje e para sempre. Amém, Jesus.